Tudo bem com você? Daqui a pouco você tem um programa, uma entrevista na Band, é isso? Tenho, daqui a pouquinho, mas agora estamos aqui conectados. Top, show de bola. Bela, estava pensando sobre a nossa conversa. Eu tenho falado muito com as pessoas a respeito do ego adulto, que eu chamo o ego de uma tecnologia que só os adultos têm e que costuma atrapalhar muito mais do que a gente imagina. Eu fico imaginando o que seria de uma criança se ela tivesse o conceito do ego. O que o ego faz? Ele apressa, ele cobra, ele compara, ele pressiona, ele exige, ele condena, ele critica. Então eu fico imaginando uma criança com ego, ela tentando aprender a andar e a cabeça dela assim, cara, já faz 3 meses que eu estou engatinhando e até hoje eu não dou 5 passos e o meu vizinho do 403, com a mesma idade que eu, já deu 7 passos. E o que ia ser das crianças se elas tivessem ego? Elas iam viver numa insegurança tão grande. E o que eu acredito que as pessoas não percebem é que é o paradoxo do ego, a contradição do ego. Como assim? Na tentativa de fazer o processo acelerar, na tentativa de pressionar, de colocar pressa e querer fazer acontecer mais rápido, o ego acaba fazendo com que a gente viva o processo mais demorado do mundo, porque a gente não percebe que a gente fica dando volta em círculos. Então é mais ou menos assim como eu enxergo isso. A pessoa, ela, na busca pela pressa, pela velocidade, a gente não percebe isso, mas você falou do tênis, né? Eu vou lá pro tênis, e aí digamos que eu tenho um dia péssimo no treino. A gente vai embora, o ego fica lá, ó. Cara, você tem 2 meses de aula para bater uma bola ridícula daquela. E quando a gente menos imagina, a gente desistiu. Parou de ir, falta um dia, falta outro. Porque, na verdade, a gente está fugindo daquela dor. O ego odeia passar vergonha, ele odeia errar, ele odeia o conceito de fracasso, né? Porque quando é com a criança, é bonito. Mas no adulto é feio, é fracasso, é ridículo. E quando a gente menos espera, a gente desistiu e pula para um outro professor, pula para outro mentor, pula para outro processo. E aí, na busca pela velocidade, nós entramos no processo mais lento do mundo. Na busca por algo prazeroso, nós entramos no processo mais doloroso, que é de dar voltas em ciclo, como o povo de Israel, que ficou 40 anos dando volta no deserto. E aí eu queria que você contasse um pouco melhor aquela parte da sua história, da sua vida, que você, lá com 18, que você me contou 16, 17 anos, que pouca gente conhece, e que as pessoas, e até você comentou isso, eu achei brilhante, né? É mais fácil eu acreditar que a Bela Falcone nasceu Bela Falcone, porque aí é só para ela, não é para mim. Eu tô livre de ter que fazer o que ela faz, trabalhar o tanto que ela trabalha, cuidar da alimentação o tanto que ela cuida, pagar o preço que ela paga, porque isso é da Bela Falcone. Nasceu assim, Deus apontou e falou, pim, Bela Falcone vai brilhar. É muito mais fácil para mim, me isenta da responsabilidade de ter que passar pelo caminho que você passou. Então, você pode contar para a gente um pouco melhor da sua história, principalmente assim, do começo, o tanto de poeira que você comeu, o tanto né, cara, você falou umas coisas que você viveu lá que eu não acreditei, assim, eu falei, meu Deus, mentira que a Bela Falcone viveu isso. Conta pra gente um pouquinho. Bom, obrigada, né, por essa oportunidade. Eu acho que é sempre bom a gente falar um pouco mais da nossa história, porque a rede social acaba criando uma superficialidade, as pessoas veem só o raso, né, das circunstâncias e não enxergam o que tem por trás, o background, né, de todas as coisas. Mas o que você falou do ego, eu quero só fazer um parêntese que eu achei incrível, sensacional essa analogia que você usou da criança. E quero recomendar aqui para quem está assistindo, pedir para que vocês também convidem mais pessoas para assistir essa live, porque o papo vai ser bom. E recomendar uma leitura gostosa, fácil, de um livreto do Timothy Keller, que é um filósofo e teólogo que eu amo, bem contemporâneo, chama-se Ego Transformado. E nesse livro ele fala exatamente o que aconteceu com o nosso ego pós-queda e como nós devemos praticar um autoesquecimento da nossa identidade caída e uma autoafirmação da nossa identidade em Cristo, né? Então, esse é um livro que mexeu muito comigo. Então, acho que são 50 páginas, Ego Transformado. Eu recomendo ele para todo mundo. Acho que o Tim deve ter vendido um monte de livro aqui às minhas custas, porque o que eu recomendo desse livro é para ler, assim, várias Ego, vezes. Ego Transformado. deixa eu anotar aqui, Ego Timothy Transformado. Keller. Tim Keller. Tim Keller, se a gente quiser falar assim mais bonitinho, né? Mas, enfim, sobre a minha história, assim, eu até falei sobre isso, Felipe, esses dias numa live que eu fiz. Eu tenho feito uma série de lives hoje, inclusive é a última do meu desafio de 7 dias.
E eu tirei uma live só para falar da minha história, só para falar de como obstáculos são oportunidades, de como, do que separa, né? Quais são as principais características, e eu separei 10 características que separam as pessoas de sucesso daquelas que não saem do lugar, daquelas que continuam na inércia, daquelas que permanecem no lugar chamado fracasso, né? Então, quando eu olho para essas características, eu avalio muito a minha vida. E eu tive, por muito tempo, problema de assumir isso, porque eu falava, gente, será que é presunção da minha parte? Será que eu tô, né, assim, me achando demais por falar isso? E, na verdade, não é, tá tudo bem. Eu acho que a gente tem que assumir as nossas qualidades, a gente tem que saber escutar elogios, né? Sem deixar com que isso afete o nosso ego. Mas a gente tem que saber escutar elogios. E, de fato, eu tive muitas coisas na minha vida que me fez ser como eu sou. Eu já vou contar a minha história, mas só para as pessoas Fica à vontade. se contextualizarem aqui, né, sobre essas 10 coisas. Então, dentre essas 10 coisas que eu comentei, Felipe, eu falei sobre a questão da consciência, né, de você estar consciente e presente durante o processo e saber o que você quer, quem você é e onde você quer chegar. Eu acho que essa é uma característica que eu tive na minha vida, que foi muito decisiva para eu conseguir alcançar as minhas metas. Outra característica importante é a resiliência, né, você também saber que o que é sucesso para você não é necessariamente o sucesso para o próximo. Cada um tem a sua perspectiva de sucesso, então batalhe pelo seu sucesso, não pelo sucesso do outro, e assim por diante. Eu não vou me prolongar, porque são várias características que eu separei para falar naquele dia. Mas quanto à minha história, assim, eu sou filha de pais separados, meus pais se separaram, tinha 11 anos. Até então a gente vivia como uma família brasileira de classe média, né? Bem, tínhamos carro do ano, apartamento, estudávamos nas melhores escolas, pai e mãe casados, né? Aquela família margarina. E aí meu mundo caiu aos 11 anos, que foi quando os meus pais se separaram e eles já vinham, né? Assim, numa relação muito desgastada. E aí a gente saiu de casa, eu, minha mãe e minha irmã, somos 3 filhos, eu sou a mais nova. E o meu irmão ficou morando com meu pai por um tempo, porque ele quis ficar, e também porque minha mãe acho que não ia ter condição na época de sair com os 3, porque ela literalmente saiu para começar a vida do zero, né? Meu pai também, a vida dele, a gente passou por uma crise financeira muito grande, as empresas do meu pai, eu não me lembro bem de detalhes, mas eu acho que elas literalmente fecharam na época, então foi uma reviravolta na minha vida, foi o primeiro obstáculo que eu enfrentei, mas é o que eu falo, foi o primeiro e o mais importante deles, porque foi esse obstáculo que me transformou na pessoa resiliente, na pessoa forte e na pessoa que eu sou hoje, né? Então, isso foi aos meus 11 anos. Então, aos 12 anos, eu me lembro que coleguinhas de escola faziam festinhas do pijama, festa que a menina levava salgado, o menino refrigerante. Eu não podia ir em nenhuma dessas festas. Primeiro, porque eu não tinha roupa, segundo, porque eu não tinha dinheiro. Então, eu ficava em casa, o que eu fazia? Estudar inglês. Porque eu sempre amei inglês. Então, eu começava a estudar lendo os meus livros lá que eu comprava usados e traduzia tudo errado, porque na época não tinha internet. Então, eu pegava o Michaelis e a Alanis Morissette. Alanis Morissette, que é canadense, fala um monte de gíria. Obviamente que as gírias dela, um monte de palavrão, não estava no dicionário. E eu traduzia tudo errado, mas enfim, foi assim que eu comecei. E aí eu desenvolvi um amor muito grande pela língua inglesa e aquilo foi para mim, pasme, uma válvula de escape, né? Porque eu estava sofrendo muito, eu não sabia muito como administrar o meu sofrimento. Então, bora estudar inglês. Aí ficava estudando inglês em casa e fui aprendendo, isso foi aos meus 12 anos. E eu comecei a trabalhar com a minha mãe aos 13, 12 para 13, e comecei o corre desde cedo. Aí quando eu desenvolvi um pouco mais do inglês, a minha avó me ajudou, me pagou umas aulas, e aí eu aprendi mesmo. Comecei a dar aula particular para criança e fui fazendo minha graninha e fui desenrolando. Aí, resultado, para resumir a história, Você deu aos aula 17. particular de inglês para criança. Você acredita? Numa escola. Eu nem Caramba. me lembro o nome, era uma escola pequena aqui em BH, mas eu comecei na recepção, porque eu tinha 16 anos já essa época e podia, eu não sei que lei que é, mas enfim, podia ter uma carga horária reduzida para Sim. trabalhar. E aí eu trabalhava na recepção, mas aí depois de um tempo eu comecei a dar aula particular, tipo monitoria, assim, sabe, para criança e dava algumas Uhum. aulas particulares para alguns adultos. Pontuais, assim, tipo, da família, na minha casa. Isso 16, 17 anos, mais ou menos. E aí, aos 17 anos, eu prestei vestibular para direito, passei, entrei para faculdade. Minha mãe, com toda a dificuldade do mundo, pagando aquela faculdade para mim, eu odiava. Sabe aquela faculdade que você faz por falta de opção? Eu queria muito fazer letras. Eu queria muito fazer para dedicar ao inglês. Mas, enfim, acabei fazendo direito e depois de 4 anos de faculdade, eu ainda tinha aquele sonho de estudar fora. O sonho de fazer high school, né, nos Estados Unidos, que eu nunca tive condição de fazer. Eu tentei pelo Rotary várias vezes, não fui negada, eles não me aprovavam. Mas aquele sonho nunca morreu dentro de mim, né? Eu continuei confiante que um dia eu ia conseguir. Aí eu, com 21, eu estava quase me formando em direito. Aí eu pensei, agora eu tenho duas opções. Ou eu me formo em direito e vou ser infeliz,
ou eu largo tudo, jogo tudo pro alto e vou correr atrás dos meus sonhos, que é ir para os Estados Unidos. Só que assim, eu não conhecia ninguém nos Estados Unidos, eu não tinha dinheiro, não tinha nada, basicamente nada. Eu tinha um sonho. Então é por isso que eu falo para as pessoas que muitas vezes ter dinheiro não é ter tudo. Eu conheço muita gente que é tão rico que só tem dinheiro. Não tem sonhos, não tem perspectiva, não tem nada. Eu era tão rica que eu não tinha dinheiro, mas eu tinha muitos sonhos. E os meus sonhos foram decisivos, né, para mim, porque eles me impulsionaram, mesmo diante de tantas opiniões. As pessoas falavam: ah, você vai embora, você vai voltar em 3 meses, você não vai dar em nada, porque você tá achando que é conto de fadas. As pessoas achavam que eu não tinha capacidade psicológica de enfrentar o que a América iria me oferecer, que era, obviamente, né, uma vida não muito fácil, a gente sabe disso. Mas aí o que aconteceu? Ô, Minha Bela, mãe, só um claro, parênteses. É porque, na verdade, as pessoas falam pra gente o que elas falam pra elas, né? Então, deixa eu te falar uma coisa. Quando alguém disser pra você que você não é capaz de alcançar alguma coisa, entenda que aquela pessoa está dizendo que ela não é capaz. Não é porque ela não é capaz que você não é capaz. E você não precisa ser mal educado, você não precisa ser desconfortável, mas faz o seguinte: quando você sair da conversa, você fala para você mesmo: se ela não dá conta, é um problema dela, eu respeito ela. Eu vou conseguir. Não permita que as pessoas imprimam em você o que elas veem delas mesmas. Porque quando alguém chegou para Bela Falcone e falou: você não vai dar conta, a pessoa estava dizendo o seguinte: se eu for, não vou dar conta. Como é que você vai dar? Enfim, incrível. Continua. Tá ótimo a história. perfeito, amei. E aí, o que aconteceu? Minha mãe maravilhosa, eu sou apaixonada pela minha mãe, não só porque ela é minha mãe, eu falo que a gente tem um laço, assim, muito mais do que de mãe e filha, né? Minha mãe, ela foi a minha maior incentivadora. Minha mãe, ela falava pra mim o tempo todo: filha, eu vou morrer de saudade de você, porque eu não sei quando eu vou te ver de novo, mas eu acredito em você, eu sei que você, se eu bem te conheço, se você é a minha filha, Isabela, que eu criei, do jeito que eu criei, né? Da forma como você sempre se mostrou ser, eu acredito em você, vai. Eu sei que você vai dar conta. E aí eu falei: bom, eu vou, mas precisamos do dinheiro, né? Cadê? Como é que nós vamos fazer? Aí ela tinha um cofre de moeda que ela juntava há muitos anos. E aí ela abriu esse cofre de moeda, a gente passou a madrugada contando moedinha em cima da cama dela, separando moedas de R$ 1, 25 centavos e tal. E eu sei que no final era muita moeda, você não tem noção, era muita moeda. A gente virou literalmente a madrugada. E aí no final eu me lembro que tinha, sei lá, talvez as duas primeiras, não vou me lembrar agora, mas eu acho que devia ter as duas primeiras parcelas da passagem aérea, né? Que na época não era tão caro como hoje em dia, porque o dólar estava mais barato. E eu comecei, então, tive a brilhante ideia de vender uma rifa. Sério, eu não me orgulho de falar isso, tá, gente? Porque eu fiz uma coisa muito feia, eu não faria de novo. Mas na época foi o meu corre, eu fiz isso. Eu vendi uma rifa na minha faculdade, de uma câmera fotográfica que não existia. Perdão, gente. Eu sei que o senhor perdoa, porque o senhor me ama. E eu nasci de novo. Mas eu dei o cano, eu vendi tanta rifa, Felipe. Eu dei o cano na metade da Gente do faculdade, céu. porque aí, quando chegou o dia do sorteio, e era cara a rifa. E aí, no dia que chegou o tempo do sorteio, as pessoas perguntavam: e aí, quem ganhou? Eu falava: gente, vocês acreditam que um tio meu, que mora em outra cidade, olha que sorte, saiu pra família e não foi marmelada? Tipo, nunca existiu a câmera, mas enfim, já pedi perdão a Deus, Deus me perdoou, mas eu tenho essa parte obscura da minha história. E vendia bijuteria, eu vendia. Eu fazia. Trabalhei também, acabei de lembrar disso. Eu trabalhava, eu não sei como que chama esse emprego, mas sabe quando você, tipo, recepciona eventos? Aí tem uma agência que você fica lá, sei lá, um evento de uma loja que está inaugurando. Aí você fica recepcionando as pessoas. Fiz muito isso, muito. Trabalhei em diversos eventos. Tinha época que era, tipo, 10 eventos, assim, numa semana. E aí juntava minha graninha e tal. Eu sempre fui do corre, eu sempre fui esperta, assim, pra me virar nos 30 e fui embora para os Estados Unidos. Cheguei lá, aí agora eu vou resumir bem a história para não ficar muito longo, mas cheguei lá, obviamente, eu tinha só US$ 500, não durou nada. Bela, só um minuto. Não é porque eu quero muito aproveitar para poder extrair os princípios de sucesso da sua vida para todo mundo estar assistindo. Não é porque ela é a Bela Falcone que ela trabalha muito. É porque ela trabalha muito que ela é a Bela Falcone. Você consegue entender a diferença? Porque muita gente espera o dia que eu for a Bela Falcone eu trabalho muito. Não vai acontecer nunca. Não é porque ela é a Bela Falcone que ela trabalha demais. É porque ela trabalha demais que ela virou a Bela Falcone. Claro, tem foco, tem sonho, tem missão, tem propósito. Mas
Quantas pessoas têm sonho, foco, missão, propósito e não trabalham e são sonhadores? O que diferencia um gênio, uma Bela Falcone, de um sonhador? O trabalho que transforma a missão, trabalho e disciplina que transforma o sonho em realidade. E uma outra coisa que eu queria frisar bastante, e que eu inclusive preguei outro dia sobre isso, que Hebreus 12 fala assim: olhando atentamente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, o qual, em troca da alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz. O futuro era de alegria, o caminho é a cruz. O sonho que você quer não tem nada a ver com o caminho que te leva até ele. Isso precisa ficar claro na sua cabeça. Porque muitas pessoas olham para uma Bela Falcone, ou até para um Felipe André, enfim, para um Jornada do Inglês, e eles ficam assim, cara, mas eu queria era estar lá. E aí ele fica lá, hoje à noite, ele vai trabalhar de recepcionista no evento, e ele fica assim, o que eu estou fazendo aqui? Só que você precisa entender que uma Bela Falcone começa lá contando moedinha na cama, recepcionando evento, vendendo rifa de máquina que não existe. Você pode fazer uma rifa de uma máquina que existe, vende a máquina que existe. E Por outra favor, coisa, gente, venda coisas que existem. é porque isso precisa ficar claro na sua cabeça. Deus chama José, dá um sonho para ele, que ele vai ser o maior. Aí a próxima coisa que acontece com José, ele é jogado no poço. E as pessoas não entendem isso assim. Não, mas peraí, eu quero ser o maior, eu nasci para ser o maior. O que eu estou fazendo no poço? O poço é o treinamento. A dor de hoje é o que mantém a sua cabeça no lugar amanhã. Você vê uma Bela Falcone da vida que não despirocou da cabeça, como muitos famosos despirocam da cabeça. Por quê? Porque essas coisas que ela está contando aqui, aquilo que você hoje talvez mais pede a Deus para tirar da sua vida, é o que vai manter sua cabeça no lugar quando você for grande. Porque se você fica grande sem ter sofrido, você despiroca, fica arrogante, começa a gastar dinheiro igual um louco, começa a maltratar os outros, daqui a pouco você acabou e passou e o seu sucesso desapareceu. Então tem gente que está ouvindo a gente aqui que você não sabe que você está fazendo campanha para Deus tirar da sua vida o próprio treinamento que vai fazer com que você mantenha a sua cabeça no lugar quando você for grande. Ser grande é uma coisa. O caminho para ser grande é completamente diferente. E eu tô amando ouvir essas coisas da Bela. Bela, só situa a gente. Aqui nesse momento, nós estamos aonde? Em Belo Horizonte? Não, em nessa época? Orlando já, nos Estados Unidos. Aí eu fui, peguei o Antes dinheiro você ia a Belo Horizonte. Eu estava em BH antes. Com quanto tempo, quantos anos você tinha quando você quebrou o cofre e começou a contar 21. moedinha? Eu fui com 21 anos. Uhum. E você lembra mais ou menos que ano que era isso? Era 1900 e... Na verdade, eu fui com, nem me lembro, acho que é 2007. 2007. Eu tô com 35, eu não sei fazer conta, não. Me ajuda aí. Foi 8 anos atrás. Não, 13 anos atrás. 14 anos atrás. Vai fazer 14. 2006. Março de 2021 faz 14 anos. Por que eu tô querendo então, dizer? Então, eu tô 21, eu tô com 35. Hoje, top. Hoje é muito mais fácil viver isso que você viveu. Por quê? Porque eu tenho rede social, WhatsApp, eu posso me comunicar com a minha família se eu tiver crise, ficar ansioso, com medo. Na época que você foi, se você tivesse uma crise lá nos Estados Unidos, você não conseguia falar com a sua mãe imediatamente. Hoje, qualquer pessoa que for morar no exterior para contar um sonho do seu, meu Deus, estou desesperado. Mãe, manda dinheiro aqui para mim agora, faz uma TED, cai na hora, você saca lá. É bem mais simples. Não estou dizendo que é fácil. Mas o que a Bela viveu foi muito mais difícil. Continua. Gente, na minha época, Felipe, não existia, já que você tocou nesse assunto, nossa, muito legal você ter falado sobre isso, porque eu nunca tinha parado para pensar. Ainda tem esse agravante, porque por um ano eu não tive televisão, eu não tinha computador e nem tinha internet. Então eu tinha um telefone, que era um telefone básico desses antigos, que não tem nem tela LCD, um telefone normal de teclinha, que era onde eu ligava para minha mãe. Eu comprava um cartão que eles vendem lá nos Estados Unidos, um cartão que te dá crédito para chamada internacional. E eu conseguia falar com ela, a gente se comunicava de 2 a 3 vezes por semana, nem era todos os dias. E não tinha essa história de facilidade igual hoje, não. Então, passei muito tempo, e na época, mesmo se tivesse, não teria o WhatsApp, não teria o Instagram, todas essas coisas que você falou. Na época tinha MySpace e Skype, acho que era como a gente se comunicava nessa época. Mas, enfim, como eu não tinha internet... E era o sonho mesmo, porque muita gente hoje... Eu não tô brincando, não, tá? Muita gente hoje quer viajar para fora só para postar no Instagram. Não tô brincando. A motivação maior da pessoa não é viver a experiência, é mostrar para os outros o que ela está vivendo. Na época da Bela não tinha isso. Era um sonho mesmo, não tinha para quem ficar mostrando, não tinha... Você faz um post lá, 40 mil likes, isso não existia.
Você foi porque você tinha um sonho. Continua. Sensacional. Você está me fazendo pensar de coisas que eu, né, em coisas que eu não tinha ainda avaliado. É isso aí. E aí, quando eu cheguei nos Estados Unidos, obviamente que foi aquela dificuldade, não tinha dinheiro, o dinheiro pouco que eu tinha acabou. Tava naquele impasse, né? De como que eu vou fazer agora, onde que eu vou estudar, de que eu vou viver. Enfim, eu morei num apartamento que eu dormia. Lá tem carpete, né? Muito comum. Então eu dormia no chão por não sei quantos meses, eu não vou lembrar o tempo exato, mas eu dormia direto no carpete, pelo menos não era no porcelanato, né? Tinha um carpetezinho ainda para esquentar. Dormia no carpete, aí depois do carpete eu comprei um colchão de ar. Aí depois do colchão de ar eu subi de vida, comprei um colchão usado que tinha percevejo. Eu era picada a noite inteira. Não vendi, não joguei o colchão fora, porque para mim era luxo mesmo que tivesse bicho. Enfim, eu mobilei minha casa toda do lixo quando eu comecei a né, ganhar uma certa estabilidade. Eu não considero estabilidade necessariamente como financeira, mas estabilidade no sentido de ter certeza que eu ia ficar ali. Então eu pegava final de semana para ir nos condomínios, eu falava que eram os condomínios dos ricos. Aí o carro parava assim atrás do gate e eu ficava atrás do carro esperando ele entrar e ia atrás. E pegava van, tipo van emprestada de conhecidos e pegava lixo e tal, sofá, cadeira. Aí teve uma história, Felipe, eu tava dando risada com o Maguila, meu marido, esses dias, contando pra irmã dele, né? A gente tava na praia, aí a gente adora contar as histórias de América. Agora comemorando o aniversário de casamento? É. Aí eu contei uma história minha. Parabéns, aliás. Obrigada. 6 ou 8 anos de 6 anos, casado? 6. Parabéns. Obrigada. Aí eu contei uma história minha muito engraçada de quando eu cheguei. Foi nesse ano mesmo, de 2007. Eu fui num condomínio, aí tinha umas cadeiras muito bonitas, umas cadeiras pretas, 4, acho que, sei lá, 2 pares de cadeira. Pra fora da casa. Eu pensei, tá jogando fora, né? Vou pegar. Catei a cadeira, enfiei no carro e vazei. Veio o cara da casa. Ele não tinha jogado fora, a cadeira tava secando, eu acho. E eu levei a cadeira embora. Ele veio falar o quê? Moço, desculpa, roubei sua cadeira. Eu fiquei tão desesperada com aquela situação que eu só queria sumir dali. Então, até hoje, eu tenho certeza que não era uma cadeira pro lixo. Era uma cadeira que devia estar secando para fora de casa. E eu achei que era lixo. Levei, gente. Levei. Desculpa, um dia eu vou lá me desculpar com essa pessoa e dar uma cadeira nova pra ela. Mas a cadeira ficou linda, né? Era o item mais bonito que eu tinha na minha casa. Porque o resto nada combinava com nada. Tinha coisa furada. O sofá, Felipe, a história do meu sofá é maravilhosa. Eu achei um sofá preto, de couro, de 4 lugares no dumpster do condomínio, do meu condomínio que eu morava. Eu falei, uau, gente, olha aqui, as pessoas desse condomínio estão jogando coisas boas fora. Vou pegar. Aí na hora que eu cheguei, parei assim do lado, sentei no sofá. Falei, eu não saio daqui enquanto não aparecer uma carona para levar o sofá embora. E aí eu me lembro que eu liguei para um amigo, ele falou, tô indo te ajudar daqui 30 minutos, tá bom. Passou 1 hora e meia, nada do amigo chegar. Aí chegou uma outra vizinha e falou, eu vou levar esse sofá para mim. Eu falei, não, eu achei o sofá primeiro. Eu fiquei, tipo, batendo boca com a vizinha. Vizinha, sei lá, se ela morava no condomínio, porque ela queria levar o sofá para ela. Eu falei, eu achei o sofá primeiro. E fiquei discutindo no fim, eu sei que eu ganhei a discussão com o meu inglês mais ou menos na época. Ganhei a discussão, ela foi embora. Eu fiquei com o sofá, meu amigo chegou, levei o sofá para casa. Resultado, colocamos o sofá lá, ficou lindo o sofá. Fui sentar no sofá, Felipe, eu quase quebrei meu cóccix. Você não tem noção. O sofá não tinha recheio, era só madeira e uma coisa que imitava couro. E eu não tinha percebido isso. Então eu vim com tudo, sentar no sofá e pá na madeira. Quase que eu fiquei sem cóccix. Foi tipo horrível. Falei, meu Deus, mas tudo bem. Pergunta se eu joguei o sofá fora. Não, o sofá continuou lá. Então, gente, basicamente essa foi a minha vida. Eu trabalhei como taxista por quase um ano. Eu trabalhei numa padaria, atendendo no balcão, limpava também, ajudava na cozinha às vezes. Eu tinha que passar pano no chão no final. Eu trabalhei em restaurante como garçonete, como hostess, trabalhei em hotel, trabalhei desbloqueando o iPhone. Essa história do iPhone é maravilhosa na minha vida. Foi logo que começou essa história do iPhone, as pessoas, os brasileiros iam para Orlando e ficavam deslumbrados, desesperados, querendo ter iPhone. Só que não era desbloqueado. Só funcionava lá. O que eu fiz? Falei, eu preciso criar. Eu estava desempregada. Falei, eu preciso criar uma ideia genial de desbloquear iPhone. Fui para a internet para aprender. Nunca fui muito boa em tecnologia, mas enfim, era o que eu tinha. E aprendi a desbloquear iPhone. Aí eu falei, vou comprar um iPhone. Né? Nem eu tinha para mim, mas falei, vou comprar um iPhone para testar se funciona o desbloqueio. Se funcionar, vou mandar fazer um cartão de visita, um business card e vou começar a distribuir Bela que desbloqueia iPhone. Menino, fui na Apple. Assim, eu não tinha, não sei de onde que eu tirei reservas, mas tudo que eu tinha eu gastei no iPhone. Olha o risco que eu corri. E aí fui testar o desbloqueio do iPhone lá. Ligava no computador, aí passava um programa, Jailbreak, que chamava na época. Na hora que eu passei, foi no estacionamento do Millennium Mall. Aí na hora que eu passei o negócio, o telefone... Eu falei, não acredito.
eu acabei de ferrar, porque agora não vai dar nem para vender esse iPhone mais. Eu fritei o dinheiro que eu tinha, meu Deus, chorei, gritei, orei a Deus. Nem crente eu era na época, mas eu já clamava a Deus, Senhor, me ajuda em nome de Jesus. Enfim, eu sei que o negócio ressuscitou como um milagre, tipo Lázaro, ele saiu da tumba, voltou, e eu aprendi a desbloquear iPhone. Menino, eu ganhei um dinheiro com isso. Eu cobrava $100 para desbloquear iPhone, o povo pagava. Eu ia lá na portinha do hotel. Aí, tipo, não era tão difícil de desbloquear, mas tinha que ter o programa e não era impossível. Mas eu fazia uma cena. Sentava, olha, espero que demore um pouco, é complicado. Aí pegava e ouvia e batia na tecla e olhava e fazia daquilo como se fosse assim, tipo, uau, eu sou o Steve Jobs, né? E as pessoas super valorizavam. Então eu sempre tive, assim, as minhas maneiras, sabe, de... Isso aí me deu uma alavancada, porque eu consegui fazer em um mês uma boa grana. Aí com essa grana eu comprei um carro e botei um motorista para dirigir e comecei a alugar o carro para taxistas. Então eu fiz uma frotinha assim de carro. Custava $3.000 o carro. Ela é bem mais barata. Mas essa é a minha história, gente. Eu tenho tanto caso que se eu fosse contar, a gente ia precisar de 5 lives. Gente do céu, cara, muito, muito massa, assim, surreal. Aliás, gente, vai. É porque uns coisas de algoritmo do Instagram. Aí ele vai vendo que a live tá boa por causa dos comentários, dos coraçãozinhos, dos aviãozinhos, ele vai avisando mais pessoas. Já estamos aqui com 1.180 pessoas. Ainda dá tempo de você convidar mais pessoas e de você apertar o coraçãozinho para as pessoas ouvirem esse bate-papo aqui incrível. Ô Bela, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu me lembrei com essa sua conversa, cara, o Djokovic, que é o jogador de tênis número 1 do mundo, ele conta que com 4 anos de idade ele viu na televisão um cara ganhar o torneio de Wimbledon, quem não conhece, aquele da grama que acontece em Londres, já deve ter visto alguma vez na televisão, e ele viu o cara levantando o troféu e ele olhou com 4 anos de idade e falou, é isso que eu quero na minha vida. E aí quando ele ganha a primeira vez em Wimbledon, ele fala, quando eu tinha 4 anos de idade, eu vi, eu esqueci o nome do jogador, levantando esse troféu e eu falei, é isso que eu quero. E ele disse que ele fez um troféu de jornal, ele pegou o jornal, montou um troféu igual de Wimbledon e botou na estante do quarto dele e todo dia ele olhava para aquele troféu e ficava falando, eu quero ganhar esse troféu, eu quero ganhar esse troféu. E você me fez lembrar, porque você sempre teve esse espírito sonhador e empreendedor. O que eu queria te perguntar? Você sempre foi assim? Ou teve alguma coisa que aconteceu na sua vida que despertou esse espírito empreendedor, esse jeito sonhador? Por exemplo, é porque você fala umas coisas que para você é tão normal, mas que para 95% das pessoas não é. Por exemplo, 95% das pessoas não teriam coragem de entrar no condomínio. E se tivessem coragem de entrar no condomínio e encontrassem um sofá, eles iam falar assim, mas como é que eu vou levar esse sofá para casa? Não tem jeito. E vai embora. E eles fazem isso com a vida. Eles querem um sofá na vida, só que não tem ninguém para me ajudar a levar o sofá e eu perco o sofá. Eles não entenderam que sonhos não acontecem, sonhos são acontecer. Eu faço o sonho acontecer. E quando você falou, a postura que você teve com o sofá, eu vejo que você tem na vida. Eu não saio daqui enquanto eu não arrumar um jeito de levar o sofá para casa. Eu não sei se quem está assistindo a gente sabe disso, mas a Bela Falcone deu um comando para a cabeça dela. Ela falou o seguinte, o cérebro humano gosta de conforto. E ela falou assim, você só vai ter o seu conforto quando você me der uma solução para levar esse sofá para casa. É uma grande diferença entre quem tem sucesso e quem não tem. Quem tem sucesso é assim, eu só paro quando eu conseguir. Quem não tem sucesso costuma fazer assim, eu vou ver se dá. Se rolar um jeito de eu levar o sofá para casa, eu vou, senão não levo. A pessoa que conquista as coisas na vida, ela tem essa postura. Eu só saio daqui quando eu arrumar um jeito de levar o sofá para casa. Eu só saio daqui quando eu for o maior do Brasil, quando eu for não sei o quê. Ela tem um foco, seja lá qual é o foco, ela não sai enquanto ela não conseguir. A minha pergunta para você é, você consegue se lembrar se você sempre foi assim? Isso é uma coisa sua? Teve algum momento da sua vida que você ficou mais assim? Me fala um pouco sobre isso. Olha, como eu disse no início, eu acho que a maior
a maior virada de chave na minha vida foi literalmente o primeiro maior obstáculo que eu enfrentei, que foi o divórcio dos meus pais. Então, quando eu vi uma vida que era relativamente boa, né, com conforto financeiro, apartamento bom, carro do ano, escola, era o conforto, né, para uma criança de 11 anos era ter material escolar, viagem no final de ano, poder comprar uma roupa da Pacalolo. Enfim, esse era o conforto, né, na minha, na visão de uma Pacalolo. Pacalolo, gente. E tinha uma outra também que eu amava, que era do... esqueci o nome agora, mas que tinha as roupas do Piu Piu do Frajola. Era uma febre. Esqueci o nome. Era uma febre, era caríssimo. Não, luxo pra mim era ter uma jaqueta jeans da Hard Rock, amor. Era isso. Luxo pra mim era de uma jaqueta da Planet Hollywood. E a de couro, então, era tipo assim, um auge. A de couro era Nunca tive, tá? master. A jeans eu tive, porque meu irmão, ele pegou a fase boa, e aí ele viajou para os Estados Unidos, ele trouxe, lógico que era dele, mas a gente usava. Enfim. Então, o grande maior obstáculo da minha vida, o primeiro deles, foi a separação dos meus pais e ver tudo aquilo desmoronar. Né? De repente, a gente tinha uma condição financeira muito boa e, de repente, eu, minha mãe e minha irmã estávamos ali às 3, num apartamento bem menor, alugado, dependendo de ajuda dos nossos familiares, que, graças a Deus, estenderam as mãos pra gente, fizeram compras. Eu tive tias e tios que nos ajudaram muito, pagaram escola para mim, fizeram compras para minha casa. A minha tia, que hoje é minha sócia, ela que pagou tratamento dentário para mim durante toda a minha adolescência, senão nunca teria ido no dentista. Então, assim, a gente recebeu muita ajuda, a gente foi muito honrado por outras pessoas, eu sou muito grata. Por isso que eu acho que eu tenho tanta gratidão, assim, no meu coração. Enfim, graças a Deus, nunca cheguei a passar fome, mas precisei, em um momento específico da minha vida, de muita ajuda. Então, isso eu acho que despertou em mim uma vontade de vencer. Sabe, eu não quero depender de ninguém, eu não quero ser essa pessoa que tem que ficar, porque não é uma situação muito agradável, né? Você ter que pedir ajuda financeira para os outros. Não é uma situação muito agradável você ter que assumir, inclusive, né, esse tipo de fraqueza, ainda que esteja tudo bem, né? Ninguém é obrigado a ter, já nascer com sucesso, ou enfim, tá tudo bem, nós precisamos estar preparados para pedir para receber ajuda, mas ninguém quer viver isso o resto da vida. Então, eu acho que isso despertou em mim um espírito empreendedor, essa vontade de vencer, o que me fez aprender inglês, o que me fez dar aula particular de inglês, o que me fez vender bijuteria, o que me fez trabalhar na recepção da escola com 16 anos, o que me fez correr atrás desde muito nova. Então, eu acho que o sucesso é treinável, né? Eu acho que a gente, diante de obstáculos, é por isso que é tão importante a gente viver as dificuldades. Eu falei isso ontem, aliás, anteontem na minha live, que tem uma história muito interessante de Jacó, né? Que quando ele está saindo de Berseba e está indo para Harã, ele encontra ali pedras, várias pedras no caminho. O que ele faz? Ele pega aquelas pedras e faz um travesseiro. Aí a gente pensa, né? Mas que isso? Dormir em cima de uma pedra, um travesseiro? Tudo bem, para você pode não parecer confortável, mas para ele era cômodo era conveniente naquele momento fazer isso, pegar das pedras no caminho e fazer delas um travesseiro. Pode não ser o lugar mais macio para se dormir, mas naquele momento era o que ele precisava. Ele soube aproveitar, ele soube usar das pedras a seu favor. E é isso que falta nas pessoas, é isso que falta no ser humano, essa consciência de que os obstáculos são importantes para o nosso sucesso. Afinal de contas, né, o nosso maior exemplo, a nossa maior inspiração, o nosso espelho é Jesus Cristo, né? E quando a gente olha para a vida dele, a gente não vê uma vida isenta de sofrimento. A gente sabe que a cruz foi necessária, porque fazia parte do plano salvífico de Deus muito antes da fundação do mundo, e tinha que ser morte de cruz, porque assim aprove ao Senhor que fosse. Mas ele poderia muito bem também ter dito, não, ele não vai morrer na cruz, não. Eu vou salvar essa galera aqui como um passe de mágica. Não. Ele passou por toda a tribulação e ele próprio foi tentado no deserto. Então, assim, o Filho de Deus foi tentado. Quem sou eu para querer pular etapas na minha vida e dizer que, nossa, por que comigo? Por que estou vivendo esses obstáculos? E muitas vezes, só para concluir aqui, para não ficar muito longo, eu dei esse testemunho, Felipe, anteontem, de algo que eu estou vivendo na minha vida pessoal, uma coisa muito chata, muito desgastante, uma coisa que já me fez chorar algumas vezes, né? Como todos nós passamos por problemas que tiram realmente a nossa paz por um momento. E eu orei a Deus, falei, Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor tem visto o que está acontecendo. O Senhor sabe que isso que eu estou vivendo é no bom português, uma sacanagem. Mas tudo bem, se for da tua vontade, passa de mim esse cálice. Se não, amém, beberei dele e o Senhor me ajuda. Só que no fundo, a gente sempre fica na esperança que Deus vai livrar, né? Que Deus vai, não, eu vou livrar. E não aconteceu dessa maneira, né? Então, há 2 semanas eu tive uma notícia que me chateou demais, mas eu falei, amém, Deus quis assim. Aí, voltando de viagem agora, de São Paulo para BH, eu tô relendo um livro
que se chama Deus Está no Controle, de Jerry Bridges, que também é um escritor que eu gosto muito. E aí eu parei na página justamente que dizia assim, olha, se você tem pedido a Deus que ele te dê o fruto do Espírito, né, a paciência, você precisa passar por situações onde a paciência será desenvolvida. Ninguém desenvolve paciência assim como um piscar, um passe de mágicas, um piscar de olhos. Naquela hora eu falei, uau, é isso, eu tô vivendo essa situação porque eu sou a pessoa que oro a Deus todos os dias para que ele me dê paciência. Eu não sou a pessoa mais paciente do mundo. Eu sou hiperativa, eu sou pilhada, eu quero tudo para ontem. Se eu pego um projeto para fazer, eu quero ele pronto hoje. Só que nem sempre é assim. Então, eu vi assim que esse obstáculo foi com a permissão de Deus, obviamente, porque da soberania dele tudo acontece com a permissão dele, aconteceu para me ajudar a ser uma pessoa mais paciente, mais perseverante, aumentar minha fé, né? Quiçá seja isso também. Então, uma coisa que eu falo para as pessoas é justamente isso. O que difere aqueles que alcançam o sucesso daqueles que continuam no mesmo lugar é a capacidade de lidar com os obstáculos e usá-los a seu favor. Não ser orientado pelo problema, mas pela solução. E não querer que a solução também apareça como um passe de mágica. Criar, construir a solução. E tem uma outra coisa para finalizar mesmo, para te deixar falar, porque eu falo muito, que eu percebo na minha vida, Felipe, Fica à vontade. que me diferenciou, talvez, nessa questão de chegar lá, porque eu tinha uma meta. Qual era a minha meta? Eu queria estudar fora do Brasil, eu queria estudar nos Estados Unidos. Não consegui fazer high school por falta de grana. Ok, não vou desistir. Fui para lá, ralei, passei por tudo que eu passei, lágrimas e suor. Não desisti, consegui fazer meu bacharelado e meu mestrado lá nos Estados Unidos. Hoje em dia, eu estou aqui no Brasil, fiquei lá 13 anos, estou aqui muito feliz, realizada. Pretendo voltar a morar lá, né? Somos cidadãos americanos, pretendo voltar a morar lá dentro de alguns anos, mas agora o meu lugar é aqui no Brasil. Eu preciso trabalhar aqui, fazer o que eu amo fazer aqui e estou feliz aqui. As pessoas às vezes ficam, ai, mas por que você voltou para o Brasil? Porque eu fiquei 13 anos lá, eu fiquei a maior parte da minha vida nos Estados Unidos, né? Parte da vida adulta. Então, eu estou muito feliz de estar aqui. Mas, o que eu vejo, assim, que realmente foi um grande gatilho para mim? Relevância. Felipe, a palavra relevância é uma palavra que sempre esteve muito presente na minha mente. Eu quero ser relevante. Para eu ser relevante, eu tenho que estudar, eu tenho que me dedicar, eu tenho que ser diferente, eu tenho que fazer a diferença. Para isso, eu preciso me dedicar para deixar um legado. Porque depois que a gente morre, ninguém vai falar mais de você. Quantas pessoas, gente, quando o Gugu faleceu, o Gugu, que era um grande comunicador, faleceu no final do ano passado, foi ano passado, né? Todo mundo só falava disso meses, meses, meses. E agora, ainda que ele seja carinhosamente lembrado, né? Não vai ter matéria na televisão todos os dias sobre ele mais. As pessoas vão esquecendo. E essa é a realidade. E tá tudo bem, esse é o caminho mesmo. Mas já que você vai ser esquecido, que eu seja esquecida, mas aquilo que eu produzi, que sirva para alguém, né? Que sirva para outras gerações. Perfeito. Perfeito. Fenomenal. Fenomenal, fenomenal. Ô, Bela, não, fica tranquila, cara. O ruim de falar demais é quando a pessoa é chata. Quando a pessoa é super agradável, não tem problema. Pessoa chata, só fala abobrinha. Quando a pessoa é legal, agradável e fala coisa rica, pode falar à vontade. Você falou uma coisa que eu me lembrou de uma coisa que eu digo muito e que tem a ver com a sua área de atuação. E, aliás, até depois disso eu quero te perguntar sobre isso, com esse projeto que você está encabeçando aí do Nutrindo Corpo, Mente e Espírito. Eu uso uma metáfora para falar com os meus alunos e que serve com o que você disse a respeito da paciência, quando eu peço paciência para Deus, que é o seguinte. Digamos que o que eu pedi para Deus, ou o que eu pedi, o que eu quero conquistar, seja o bíceps. Para eu aumentar meu bíceps, o meu personal, digamos que eu tenho um personal, né? Ele tem que quebrar minha fibra muscular, e você entende disso com poucas pessoas. E o problema é que quando tá a quebra da fibra muscular, ela acontece na zona de desconforto. Ela é para lá do conforto. Imagina o seguinte, tem um conforto. Depois do conforto tem o seu limite, que é que você fala assim, eu só aguento até aqui. Depois do limite vem a quebra, vem a falha e vem o resultado. Então eu costumo dizer que o resultado vem depois que eu passei do meu limite. Vem depois porque a cabeça desiste antes do corpo. O corpo aguentaria mais, a cabeça que desistiu primeiro. Então, isso que a Bela Falcone falou, que tem a ver um pouco com o que a gente comentou lá atrás, o caminho que me leva é diferente, completamente diferente de onde eu quero chegar. Justamente por isso. Porque o bíceps bonito, ele é construído com a cara feia. E ele só vem
Se não tiver falha, se não tiver rompimento da estrutura, e essa forma que funciona o corpo, na verdade, é muito parecido com a forma que funciona a vida. Se eu não quebro a minha estrutura, Jesus falou, não se derrama vinho novo em odre velho. Se eu não quebro a minha estrutura, não vai vir vinho novo, não vai vir unção nova, não virão resultados novos. Então, isso que a Bela Falcone falou é muito fantástico. Muitas vezes a gente não alcança o que a gente quer porque a gente não entende que para eu chegar lá, eu tenho que ir para lá do conforto, depois do conforto vem o limite. Passando a curva do limite, vem a falha. É lá na falha que o seu resultado está te esperando. E a maioria das pessoas, elas vão na estrada do conforto, aí quando chega no limite, elas falam, gente, até aqui deu, por aqui, e é depois dessa curva que vai vir o resultado. E falando nisso, conta pra gente um pouco, Bela, como é que foi essa virada de tudo isso que você contou para o mundo fitness, e aí depois já emenda logo, pode falar, aproveitando que você vai falar, como é que você entrou no mundo fitness, como é que você veio parar aqui nesse lugar hoje, e que projeto é esse, nutrindo corpo, mente e espírito, como é que funciona isso? Conta pra gente. Ótimo, obrigada, Felipe, por esse espaço, por essa oportunidade. Bom, já depois de alguns anos nos Estados Unidos, depois de ter trabalhado com tudo isso que eu comentei, o emprego que eu fiquei bastante tempo foi realmente no táxi, onde eu trabalhava sentada o dia inteiro, pegando uma corrida atrás da outra, não comia direito, ou quando comia era uma pizza, não tinha muito horário assim pra nada. Eu lembro que a gente ficava numa base, eram 4 hotéis que a gente pagava, era $200 por semana, e a gente podia usar 4 hotéis, era uma fila, aí tinha uma pessoa que ficava no rádio, movendo a fila, né? Então, todo dia na hora do almoço, a gente juntava eu e mais 3, 4, 5 motoristas, íamos para um lugar atrás do hotel e dividíamos uma pizza, chamava Godfather, chamava a pizza, vendia no 7-Eleven, no posto. E custava, sei lá, $5 a pizza gigante, a gente dividia todo mundo com litrão de coca. Imagina, eu tinha 20... Surreal. Devia ter uns Surreal. 25 anos na época, por aí. E aí eu obviamente, né, não treinava, não tinha nem tempo, nem... Enfim, o tempo que eu tinha, eu só ralava. E aí eu comecei a trabalhar, depois que eu saí do táxi, eu entrei pro banco. E aí no banco eu fiquei mais ou menos 3 anos. Foi quando as coisas meio que me trouxeram uma certa estabilidade, né? Porque eu tinha férias pagas, eu tinha um salário fixo, né? Não tinha aquela preocupação, será que esse mês eu vou fazer essa grana? Será que não vou fazer? Então era uma tranquilidade maior. E como eu agarrei aquela oportunidade com unhas e dentes, eu falei, eu quero crescer aqui, porque eu entrei como estagiária. E eu pensei, aqui eu vou poder ficar uns anos, né? Tranquila. E preciso me dedicar. Então, eu ficava de 9 da manhã até, sei lá, 8 horas da noite direto, trabalhando, mesmo sem fazer hora extra, porque eu queria ficar mesmo, eu queria mostrar serviço. E continuava lá, o donuts, Coca-Cola, pizza, hambúrguer, cheddar. Cheddar não, porque lá não tem cheddar, mentira. Cheeseburger, aquele, o comum, que era $1, menu dos Estados Unidos. E comia só porcaria, Felipe. Aí um dia, nisso eu já tinha tido várias pedras. O lado de Bela Falcone que ninguém conhece. Ninguém conhece. E um dia eu tava sentindo uma dor abdominal absurda. Eu falei, gente, que dor é essa? Eu pensei que eu tava tendo, como que chama, gente? Apendicite. Eu falei, eu tô morrendo, eu preciso do hospital. Aí eu cheguei no hospital, aí me avaliaram, a médica falou, olha, você não tem nada, assim, em princípio a gente não consegue identificar, mas eu sugiro que você faça alguns exames específicos de check-up. Quando foi a última vez que você fez check-up? Falei, nem lembro. Devia ter, sei lá, 10 anos, quando eu saí do Brasil. Aí ela falou, então você precisa fazer esses exames. Aí me deu os exames e eu fui fazer. E com esses exames eu descobri um monte de coisa errada. Meu colesterol estava altíssimo. E veja bem, eu era magra. Eu era uma pessoa magra com o perfil metabólico de uma pessoa obesa. Uau! Exatamente. Eu tinha muitos marcadores, assim, de inflamação. Meu colesterol super alto, glicemia alta. Tinha esteatose hepática, gordura no fígado. Tipo, surreal, uma pessoa magra. Por isso que eu falo, gente, magreza nem sempre é sinal de saúde. Nós precisamos olhar mais a fundo, né? Percentual de gordura, marcadores específicos e tal. Então, eu assustei nesse dia. Eu falei, cara, eu vou morrer. Se eu continuar assim, daqui 2 anos eu vou morrer. Porque realmente eu só comia porcaria. Muito doceira. Comia muito doce. Por isso que eu tenho um certo problema com açúcar, assim. Tem um porquê, sabe? Hoje já faz 1 ano e meio que eu não como açúcar adicionado. Mas eu tenho uma história com açúcar que eu já tive quase, assim, viciada em açúcar na minha vida em determinados momentos. E aí eu falei, não, agora eu preciso virar a chave. Então, esse obstáculo foi outro importante e decisivo na minha vida, porque foi esse obstáculo que me fez virar a chave.
Aí eu comecei a frequentar uma academia, eu me lembro que custava Gold Gym, era US$ 30 por mês, eu podia pagar. Comecei a ir, mas assim, não podia pagar personal, não podia pagar suplemento. Eu tinha um look de malhar, ou no máximo dois, um tênis. Ia pra academia e me virava lá, olhava nos livros, sei lá onde, na internet, e me virava. E aí eu comecei a ver mudanças, sabe? Eu Surreal. comecei a fazer cardio. Hoje eu odeio cardio, faço por obrigação, assumo. Eu vou chorando, mas eu faço. Mas nessa época eu amava. Então eu ficava na esteira, correndo. E aí eu comecei a ver muita mudança assim no meu corpo. Eu sou naturalmente uma pessoa focada. Então, quando eu pego uma coisa pra fazer, eu faço, sabe? E é por isso que eu falo pras pessoas, Felipe, eu falei isso numa live com o Joel J e eu quero falar aqui também. Porque eu vejo assim na minha própria vida o quanto a disciplina é uma só. Ou você tem disciplina pra fazer coisa errada, ou você tem disciplina pra fazer coisas boas. A disciplina, a essência da disciplina não muda. O que muda é onde nós aplicamos a disciplina. Então, eu tinha muita disciplina para comer porcaria, para ser sedentária, para não fazer nada. Eu tinha disciplina demais para isso. Mas aí, na virada de chave, eu falei: não, eu preciso tirar a disciplina que está aqui inclinada para o lugar errado e inclinar ela para o lugar certo. A disciplina existe na vida de todo mundo. A pessoa que fala que não tem disciplina para ir na academia, com certeza tem disciplina para ver Netflix, para não perder uma série, para não deixar de ir no supermercado comprar sorvete e doce para não faltar em casa. Isso é disciplina. Você tem que ter disciplina também para fazer essas coisas. Então, eu acho que é errado a gente pensar na disciplina só como sendo algo usado para o lado positivo. Então, essa disciplina que eu tinha para fazer tudo errado na minha vida, eu mudei ela de lado. Falei: agora eu vou usar isso para o meu bem. Comecei a acordar às 6 da manhã Bela, e tal. só um parênteses. Vocês entenderam o que ela falou? Vocês entenderam o que ela falou aqui agora? Para mim isso foi uma bomba. Eu já tô aqui, sim, chocado, já tô revendo minha vida toda. Cara, não, peraí, fala essa frase de novo. Essa frase, ela é muito forte. Todos os Todo dias eu ia para o mundo... banco, eu tinha disciplina para passar no Dunkin' Donuts a tal hora. Eu não me atrasava, porque eu tinha que estar no Dunkin' Donuts 10 para as 8 para comprar 3 donuts e uma Coca-Cola, que era promoção. Eu me lembro perfeitamente. Então, eu tinha essa disciplina para Nossa, fazer que isso todos os fortíssimo. dias. Eu era muito disciplinada, não me atrasava. A mulher do caixa já me conhecia. Chegava no banco, eu tinha disciplina para comer meu Dunkin' Donuts, eu não deixava passar. Então, assim, eu entendi isso na minha vida, que, cara, eu tenho muita disciplina para ser sedentário, eu tenho muita disciplina para criar desculpa. Até para criar desculpa, você tem que ter disciplina, porque você tem que ter um roteiro, né? Você tem que ter um enredo. Nossa, fenomenal. Não é verdade? Não, eu tô chocado, é verdade demais, demais, assim. Absurdamente verdade. Nunca tinha pensado nisso. E é isso. Fenomenal. Aí essa chave virou na minha cabeça. Eu falei: cara, eu sou muito disciplinada para fazer tudo errado, então eu vou usar isso pro lado bom. Aí eu criei um horáriozinho de manhã antes do trabalho para malhar, para fazer cardio, para, né? E na noite anterior eu cozinhava as minhas marmitas. E foi assim, uma virada de chave, tipo, de 0 a 100, porque eu sou dessas. Eu acho que tem pessoas e pessoas. Tem gente que consegue ir num processo gradual. Comigo, se não for virada de chave, não rola. Então, eu acho que tem, né, tipos de pessoas diferentes. Eu sou essa pessoa que vai de 0 a 100. Então, no dia seguinte, eu comecei a fazer e tal. E, obviamente, que em poucos meses eu já comecei a notar muitas mudanças no meu corpo. O meu sono estava melhor, o meu humor estava melhor, a minha pele estava mais bonita. Eu me sentia melhor, a minha autoestima subiu, né? Os meus marcadores melhoraram, o meu percentual de gordura baixou. Então, aquilo me motivou ainda mais para continuar naquela trilha. Aí foi quando começou a história do Instagram. Eu fiz a minha conta no Instagram, acho que final de 2011. E até então eu só postava foto à toa, não era foto tipo de academia. E para mim não era uma rede social, eu usava aquilo para editar fotos, porque não tinha aplicativos como nós temos hoje, né? Só que não existia Instagram no Brasil. E aí, quando eu comecei a malhar, o que eu fazia, Felipe? Eu tirava foto minha antes do treino e depois. Porque eu amava, eu amo fazer abdominal. Então, eu gostava de ver a diferença no abdômen. Porque o abdômen, eu acho que é uma parte do corpo que ela é muito almejada, né? Assim, muito valorizada pelas pessoas como sinal de shape, de boa forma. E é o lugar onde a gente consegue notar mais evolução, né? Quando a gente vai diminuindo ali as medidas e tudo mais, vai aparecendo os músculos. Então, eu tinha essa maneira de acompanhar o meu progresso fazendo foto antes e depois. E eu jogava no Instagram para editar, para depois pôr no meu Facebook. E aí um dia eu comecei a ver comentários no Instagram. Eu falei: gente, o que está acontecendo? Como que esse povo está me achando aqui, escrevendo? Quem deixou essas pessoas entrarem aqui? Porque para mim era um aplicativo de edição de fotos. E aí que eu Que entendi que era uma louco. rede social, eu falei: ah, que bacana. Eu nunca fui muito da rede social, mas aí eu comecei a escrever textos. Aí na época eu só postava em inglês, porque não tinha nem Instagram no Brasil. E muita gente daqui do Brasil, em um determinado momento, achava que eu era americana, porque eu só escrevia em inglês, não punha nada em português. E aí eu fui crescendo, as pessoas que se identificavam com o meu estilo de vida começaram a me seguir cada vez mais e tal e tal.
E aí foi que realmente o negócio estourou. Eu trabalhava no banco, aí eu já tava super fitness, isso depois de, sei lá, um ano. E aí foi que eu entendi. Falei, cara, eu preciso investir nisso, vou sair do banco. Fui taxado de louca, né? Como assim? Você tá no banco há 3 anos, com uma carreira promissora. Eu tava já fazendo viagens, tipo, para reuniões com a diretoria internacional. Virei multiplicadora do banco. Tipo assim, eu aprendia e multiplicava, dava aulas, enfim. E eu falei, não, não é isso que eu quero. Eu não quero trabalhar no banco. Eu não quero ser uma pessoa que trabalha no office. Eu não quero ter um desk job. Eu quero ser dona do meu negócio. E aí, mais um risco que eu corri, joguei tudo pro alto e fui investir nessa coisa de rede social, de palestras, de fitness. Aí fechei vários contratos. Aí foi que a minha vida começou. Eu fui realmente a primeira, na verdade, não a primeira fitness, né? Porque antes de mim, obviamente, vem Jane Fonda, Solange Frazão e todas essas maravilhosas. Mas eu fui a primeira de rede social, assim, de fazer rede social dedicada ao fitness. Aí eu fui estudar, né? Porque eu falei, eu preciso ter embasamento, eu não quero ser mais uma dando dicas sem embasamento. Aí eu fiz bacharelado em nutrição, depois o meu mestrado e agora eu acabei de terminar minha pós em teologia. Porque eu sou dessa. Eu tenho um amigo, Felipe, que fala assim, Bela, você é tão engraçada que se você é fitness, você tem que ser a mais fitness, você entra de cabeça. Se você é crente, você tem que ser a mais crente, você tem que fazer teologia. E eu sou essa pessoa, eu preciso de embasamento. Intensa, é uma pessoa intensa, Intensa, profunda intensa. no que faz. Isso aí. Mas isso é super verdade. Na verdade, você, você talvez tenha sido a primeira pessoa que mostrou para o Brasil que existia uma outra vida possível através dessa coisa da internet. Você foi super pioneira nisso. E eu falo disso que eu me lembro da minha esposa, que um dia vai te conhecer pessoalmente, e ela me mostrava, na verdade, a jornada do inglês, que hoje está chegando a 8 mil alunos matriculados e Uau. mais de 20 milhões de pessoas que já assistiram às minhas aulas. Eu não sei dizer até que ponto que ela teria acontecido, porque a gente muitas vezes assistia seus vídeos lá em casa e usava você como um modelo de inspiração lá, vixe, há muitos anos atrás. Então, realmente, você começou nisso, você foi pioneira. E como eu falei, a Bela Falcone é uma das responsáveis por um mercado que existe no Brasil hoje e que movimentou bilhões de reais e manteve muita família comendo na pandemia, porque muita gente conseguiu manter-se remunerando através da internet, e você foi uma das pioneiras, uma das pessoas que desbravou esse negócio aqui no Brasil e inspirou, cara, centenas de milhares de pessoas a entrar nesse caminho, inclusive eu, que a gente assistiu muito os Gratificante seus ouvir vídeos. isso, Felipe. Obrigada, que Total, querido. Eu me total, lembro quando eu absoluto. tinha 29 anos, 28, 29 anos, que foi quando realmente eu fiquei bem conhecida aqui no Brasil. Eu saí na Forbes como sendo uma das 30 abaixo de 30, que a Forbes tem Forbes essa Under história, né? 30. E eu fui uma delas em 2013, eu acho, 2013. Para mim, isso, ainda que a gente não viva, né, com base em reconhecimento humano, né, temos que primeiro buscar reconhecimento, obviamente, de Sim, Deus. sim. Mas é legal isso, porque isso motiva o nosso trabalho. Total. E eu hoje, assim, eu demorei muito, você sabe que eu tô lançando esse curso. Eu Isso, demorei fala muito dele pra gente. eu demorei muito para finalmente fazer esse curso. Não porque eu não tivesse 100% confiante, mas porque eu acho que tudo na vida tem um momento certo, né? Eu acho que a gente precisa passar e viver todas as etapas. E quando a gente se sente finalmente preparado, eu acho que existe um momento certo para isso. E para mim, esse momento chegou. Esse ano, essa pandemia me amadureceu ainda mais, né? Me mostrou muitas coisas e muitas necessidades das pessoas que me seguem por troca de mensagem. Eu pude perceber que existe uma dor nas pessoas que também é minha, uma dor que eu já vivi, que eu vivo e que eu venço a cada dia, né? Nós não somos robôs, nós somos pessoas normais que escolhem ser extraordinários todos os dias. Ser extraordinário é uma escolha. Tem gente que quer viver, tipo, ali né, numa No condição mediano. no mediano, e para ela tá tudo bem, eu respeito, né? Não é todo mundo que quer pagar o preço, não é todo mundo que quer se esforçar, mas tem muita gente que quer, mas talvez não saiba por onde começar. Então, eu tive grandes mentores na minha vida, grandes pessoas que me incentivaram. A minha mãe, além de ser minha mãe, ela foi uma mentora para mim, porque ela foi uma grande incentivadora, ela me mostrou muitas coisas que eu não via, né, que foram importantes para mim. Então, esse curso a minha ideia é justamente essa, é pegar na mão das pessoas numa jornada, numa trajetória de transformação de visão,
Porque eu acho assim, é muito complicado a gente falar, olha, eu vou te dar o caminho das pedras, você vai fazer meu curso e amanhã você vai virar o vice-presidente de uma empresa multinacional. Não é assim que acontece. Tudo tem uma trajetória. E pular etapas não faz parte desse processo. A gente tem que passar por cada uma delas, mas nós temos que passar com a visão ajustada, com as lentes certas. Então, esse curso é justamente isso, é ajudar a transformar a visão das pessoas. O curso chama-se Estratégia Bela Falcone, 28 dias para transformar a sua visão, e eu trago o melhor da teologia, né, que é a minha área de formação, com o melhor da nutrição, e junto tudo isso, né, eu agrupo tudo isso em um só curso, que é dividido em 2 módulos, módulo 1, Mente e Espírito, módulo 2, Saúde e Nutrição, mostrando Que, para as aliás, eu dei uma pessoas... olhada, você mandou para mim Você já viu, né? os Você já viu? tópicos, e eu falei, eu fiquei apaixonado, vou fazer, vou assistir com a minha esposa, porque não Ai, dá vai para ser uma perder, alegria. Eu vou ficar não dá muito para ficar de honrada. fora. Vou ficar muito honrada. Mas é basicamente isso. Aí na primeira parte, eu pego literalmente na mão da pessoa e vou mostrando: olha, isso é assim por causa disso, isso aconteceu por causa disso, é por isso que os seus sentimentos estão assim, é por isso que as suas emoções estão assim. Porque no final das contas, quando a gente olha para a vida das pessoas, nós percebemos que a grande maioria não consegue aderir a uma nova dieta ou a uma atividade física porque ela não consegue organizar as emoções dela. Então, chega um momento que ela vai ou transformar aquelas emoções em comida, ou ela vai descontar aquilo no fato de não querer nunca mais pisar numa academia. Enfim, tem muita coisa bagunçada que precisa ser organizada antes de falarmos em aderir a novos hábitos saudáveis. Então, é exatamente isso que eu faço nesse curso. É literalmente preparar o terreno para a pessoa ter uma mudança verdadeira. Top. E você tá nele, você tá no meu curso também, né? Vai ter uma participação minha lá, top, top demais. Fiquei muito feliz, de verdade, muito honrada mesmo, porque eu falo assim, Obrigado. tiveram poucas pessoas nesse novo nicho, que para mim é um novo nicho, que eu sinto que literalmente me apadrinharam, assim, me pegaram no colo, e você é uma dessas pessoas que eu quero que você saiba disso, quero falar publicamente que você é um super cara, uma pessoa que desde o primeiro momento que eu te chamei para fazer uma live, você sabe como que é quando a gente está começando nesse universo de infoproduto, de produto digital, é uma nova descoberta, né? Então, estar perto de pessoas experientes e de sucesso como você, para mim é muito importante, porque eu quero sempre estar colada em gente melhor que eu, gente mais experiente, para que eu cresça, né? Então, quero muito te agradecer, porque você sempre foi muito solícito, sempre esteve muito disposto a me ajudar, topou o convite de participar no curso. Então, de verdade, eu quero muito te agradecer e oro a Deus para que Ele te honre, em todos os sentidos. Amém. Você foi muito bom para mim. Amém, amém, amém. Gente, eu quero hackear mais um princípio da cabeça da Bela Falcone, que é o seguinte. A Bela Falcone, como a gente acabou de falar, ela é pioneira num segmento multibilionário da internet. Já saiu na Forbes. Já saiu na Forbes. E, tipo assim, cara, a Bela Falcone é uma coisa muito grande, é um conceito, é um nome, é uma pessoa, uma marca, é muita coisa. E muitas pessoas, no lugar da Bela Falcone, olhariam para um Felipe André que tem um conhecimento, Deus me chamou para uma área que hoje cruzou com uma coisa que ela quer fazer, só que muita gente não tem humildade para poder pedir ajuda, para aprender, principalmente se já for grande do tamanho dela. Então, cara, Bela, posso te falar a verdade? Posso te falar a verdade? Pode. Eu conheço várias pessoas que não tem nada, não são nada, e eu acho que eu também não sou nada, mas eu tô falando assim, não tem resultado nenhum. Você é, Não, claro que você é. Você tem muito resultado. não, Resultado não mente. resultado não mente. E muita gente que não conquistou nada na vida. Gostaria de ser o que o Felipe André se tornou no ensino de inglês, ou que a Bela Falcone é, e não tem a humildade que você tem de pedir ajuda, de aprender e tal. É muito louco isso. Isso, gente, isso talvez, apesar de ter sido praticamente a última coisa que a gente está conversando, talvez seja uma das primeiras de uma pessoa grande. Humildade. Humildade é... Cara, está escrito na Bíblia, soberba precede a queda. E tem uma outra coisa que é muito forte na Bíblia, em Provérbios, que fala assim, Deus resiste ao soberbo. Eu não me lembro de nenhum outro lugar da Bíblia falar que Deus resiste a alguém. Mas a Bíblia fala que Deus resiste o soberbo. Eu, dentro da minha caixinha, imagino que
Deus resiste o soberbo, porque quando ele olha um soberbo, ele lembra de Lúcifer. E aí ele lembra que Lúcifer, a soberba começou em Lúcifer no céu, quando ele chegou e falou assim, mas vai ficar adorando só ele? Só ele que pode ter glória? E eu, que faço tanta coisa no céu, e eu que cuido de tudo, e eu que sou o chefe de gabinete dele, e eu que organizo tudo aqui, e a glória é só para ele, a adoração é só para ele, é só ele que recebe reconhecimento, eu não tenho direito a nada. E ele organiza uma revolução e traz um terço dos anjos com ele, mas o início do mal na humanidade, da queda de Lúcifer, foi soberbo. Então eu acredito que Deus resiste o soberbo porque ele fala assim, com este espírito eu não lido, eu não converso com isso. Ele expulsou Lúcifer do céu por causa disso. E ele fala que ele dá graça aos humildes, e ele fala que a humildade precede a honra. E se a gente, já que a Bela falou, né, se a gente quer falar de alguém que podia ser soberbo e não foi, é Jesus, né? Jesus, cara, e ele não fala, ele não tinha, ele nunca falou assim, você sabe com quem que você está falando? Ele não chegou quando ele estava na cruz e o povo falou, ei, ô gostosão, bonitão, que cura todo mundo. Você consegue curar todo mundo e você está aí? E Jesus, não, ele podia se tirar de lá, ele não fez isso, porque ele não precisava mostrar para ninguém quem ele era. Porque quando você é, você não tem que mostrar, você só mostra quando você não sabe quem você é. Posso Então, fazer um parênteses nisso que você falou, que eu achei sensacional, antes que eu me esqueça desse insight? Pode. Você falou, né? De novo, vamos hackear aqui o sucesso do Tim Keller. Tim Keller, que é um brilhante teólogo e filósofo, ele fala, quando ele fala, pratique o autoesquecimento naquilo que você era, na queda, e pratique uma autoafirmação em Cristo. O que ele quer dizer? Seja humilde como Cristo e não soberbo como Caim, né? Que tipo assim, como assim você não vai aceitar a minha oferta? Como assim? Então a gente tem duas identidades. A identidade pós-queda e pós-redenção. Então a gente precisa praticar a nossa identidade em Cristo, praticando um autoesquecimento lá em Caim. Top, top, top. E eu quero reforçar isso porque, gente, muitas pessoas estão assistindo a gente aqui, o seu negócio você quer ser fluente. Outras pessoas que estão aqui por causa da Bela, você quer diminuir gordura, você quer ter uma vida melhor, você quer ter um espírito melhor, que é o que ela tem apresentado de forma brilhante hoje. E pega esse exemplo dela, a Bela, ela está fazendo igual Jesus, ela está começando na área do ensino online e ela não chegou de salto alto. Ela chegou como uma criança, humilde e disposta a aprender. E isso, a soberba, é uma das coisas que vem do ego, que faz a gente querer pular o processo. Não. Esse aqui, por exemplo, na jornada do inglês eu tenho uma parte que é o intro. E, na verdade, os meus alunos, olha que incrível, Bela, para a gente fechar. Os meus alunos que chegam à fluência, todos eles que eu entrevisto, todos. Aliás, a sua mãe é a nova sensação da jornada. Depois eu te conto. Mas tá todo mundo apaixonado com ela. A mãe da Bela Falcone tá fazendo a jornada, tá todo mundo amando gente, ela. Minha mãe já é virou do Felipe. Ela já virou a sensação da jornada. Mas todos os alunos que chegam até a fluência, eu converso com eles e eu pergunto assim, qual é, de tudo da jornada, o que mais eles falam assim para mim? O intro. O intro, eu pagaria 3 vezes o valor da jornada só pelo intro. E muitas pessoas entram e falam assim, não, isso aqui é besteira, isso aqui eu já sei, eu quero é o inglês. Então, cuidado com a falta de humildade, cuidado com eu já sei, não, isso aqui eu não tenho paciência, isso aqui eu não quero. Porque você está diante agora de uma pessoa que é gigantesca, que já fez milhões de coisas e está começando uma empreitada nova, poderia muito bem falar assim, ó, eu quero que todo mundo aqui me trate pelo que eu já conquistei, não vem... E não, pelo contrário, está tendo uma postura completamente contrária, de criança, de aprendiz, de humilde. Pega isso e leva para tudo na sua vida, leva para sua dieta, leva você que vai entrar no Estratégia Bela Falcone 28 dias, nutrindo corpo, mente e espírito. Entra com esse espírito para a sua nova vida de alimentação. Você que vai entrar na jornada, entra com esse espírito de humildade. E eu me lembro, se eu tivesse com a foto para mostrar, eu era super obeso, eu tinha 130 quilos. E eu só mudei a minha alimentação o dia que eu falei, eu preciso de ajuda, eu sou viciado em comida. E eu fui na mesa de um nutrólogo, sentei e olhei na cara dele e falei assim, eu já tinha estudado nutrição, eu era cheio de conhecimento, Bela, sobre nutrição.
eu já tinha lido livro de fisiculturista, mas eu não tinha resultado nenhum. Eu tinha muita informação, mas eu não tinha resultado. Eu sentei na mesa dele e falei assim, eu não sei nada, eu quero, o que você mandar eu vou fazer, o que você ensinar eu vou aprender. Foi ali que a minha vida mudou, com a postura da humildade. E assim eu tô fazendo agora que eu tô na onda do tênis, né? Cara, eu saio do tênis, eu sou muito intenso, igual você, eu sou extremamente intenso, incomoda algumas pessoas. Sábado eu tava na casa da Bispa, tava tendo aniversário, eu saí um pouquinho, fui jogar, voltei, o povo, nossa, pelo amor de Deus. E eu assisto, eu estudo, e eu fico lendo e não sei o quê. Mas na hora que eu chego na quadra, eu não sei nada. Meu professor sabe tudo. E eu deixo ele me guiar. Teve um dia que ele falou assim para mim, você não vai me perguntar o que todo aluno me pergunta? O que ele? Quando é que eu vou aprender a fazer slice? Eu falei, não. Aí ele, por quê? Eu falei, porque o professor é você, você faz o que você quiser. Quando eu te escolhi como meu professor, eu entreguei a minha vida do tênis na sua mão. Se você quiser me enrolar durante 3 anos, você vai me enrolar. Você confiou nele, afinal de contas, né? Se você escolheu ele, porque eu falo isso para todo mundo, gente. Meu arquiteto, no dia que ele foi fazer o projeto da nossa casa, a gente só falou, ó, gostaríamos que fosse assim, assim, assado, nosso estilo é esse, o resto você faz. Você é o arquiteto, você é o profissional, você é o cara. Eu não entendo nada de arquitetura, vou te deixar trabalhar. E eu sou muito assim em tudo na minha vida. Quando eu vou no arquiteto, quando eu faço festa para as meninas, eu escolho o tema, o resto vocês criam. Que a gente tem que confiar no profissional que a gente contrata, né? Então, isso, essa humildade realmente ela faz toda a diferença no sucesso. Ô, Bela, a minha esposa mandou um iMessage aqui, pediu, falou assim, mostra a foto, deixa eu só ver se eu acho essa foto aqui. Qual foto? A foto de como é que eu era? Rapidinho. Foi quando isso, Felipe? Quantos anos atrás? 3. Recente, né? Você já dava aula de inglês? Já. Ah, ela mandou para mim a foto. Peraí. Ah, mais fácil. Deixa eu fazer isso. Curiosa agora para ver. Peraí. Queremos antes e depois. Resultados. Ah, Felipe, não parece você. Você tá com cara de mais novo também. Gente, é outra pessoa. A barba também te fez mudar muito. Uau! E aqui, ó, deixa eu abrir aqui rapidinho. Enquanto eu vou abrir a outra foto, conta pra gente, quem quiser se inscrever no seu programa, no seu curso, como é que a pessoa faz? Quem tá assistindo a gente? Que dia que vai abrir a matrícula? Como que eu faço para me inscrever? Obrigada, Felipe. Tem um link na minha bio, no meu Instagram, para quem não sabe, e muita gente não sabe o que é bio, minha mãe não sabia o que era bio. Bio é aquela página principal do Insta, onde tem a nossa fotinha na bolinha, embaixo tem as nossas descrições, e ali tem um link, onde você clica, aí esse link vai te levar para um grupo VIP no WhatsApp, e aí lá você vai receber todas as informações, o link, quando abrir o carrinho do curso, e as 100 primeiras pessoas vão ganhar mentoria online comigo, e vão ganhar também o meu novo livro autografado, E Se Não Houvesse Amanhã, um livro que eu lancei agora pela editora Ragnos. E também um presente surpresa que só vai ser revelado depois, mas só para 100 primeiras pessoas. As vagas são limitadas, então saindo daqui da live, vai lá no meu perfil, clica no link que está na minha bio. Com certeza vai ser muito proveitoso. O preço, a gente fez um preço super legal, acessível, de 12 vezes de 48, se não me engano. Ficou um preço assim, para ser realmente... Gente, o que você faz com R$50 no mês? Um almoço, né? Assim, não é... Para mim, literalmente, eu acho que a gente gasta muito mais. Às vezes, McDonald's dá mais do que isso, né? Então, não se perde nada no iFood por menos de R$50. Exatamente. Então, por menos de R$50 por mês, você vai poder viver esse processo de transformação. E você que trabalha com mentoria, você sabe quanto vale uma mentoria, né? Mentoria vale muito. Porque o tempo é o bem mais escasso que existe, né? Então, a pessoa estar ali com você, one-on-one, dedicando tempo, é realmente algo muito valioso. Então, eu resolvi presentear as minhas primeiras alunas com esse benefício da mentoria online, porque eu acho que faz toda a diferença você ter ali a pessoa junto nesse tipo de trajetória. Então, eu tentei fazer assim da melhor maneira possível para ter mais e mais alunos, para ser realmente transformador, e vai ser muito, muito bom ter vocês lá comigo. Ó, esse negócio, já que você falou, esse negócio de mentoria é tão sério. Eu pago 60 mil por ano para participar de um Mastermind. 60 mil reais. Não tô assim... Não, 60 mil reais contados mesmo, de verdade. Se te dá resultado, vale. Isso! É isso que eu penso. Porque quanto custa o seu resultado? Quanto custa a sua transformação? Isso. Sabe quanto eu gastei, Felipe, com faculdade? Eu estava fazendo conta esses dias. Se eu tivesse
se eu traduzisse, na verdade, eu posso traduzir não, converter na moeda de hoje, porque eu fiz uma bolsa que, cidadão americano, você tem tipo uma espécie, não sei se eu posso falar isso, mas é tipo um FIES, assim, que você faz a faculdade e você só paga depois de formado. E aí eu tava vendo lá o meu saldo no site da empresa que faz o financiamento. Tava vendo meu saldo. Eu falei, caramba, eu devo, tipo assim, devo não, tô pagando, né? Mais de R$ 1 milhão. Mais de R$ 1 milhão para os meus estudos. Se eu tivesse feito conta na época, eu não teria estudado, provavelmente. Mas hoje eu falo, já estudei, já formei, ótimo, é muito bom, faz toda a diferença para mim, né? Ter o meu bacharelado, o meu mestrado. E pago feliz, pago mensalmente ali o valor feliz, porque eu sei que vale, gente. Quanto vale seu resultado? Isso, vale demais. E eu ainda vou dizer, só mostrar aqui, ó, eu achei. Essa daqui é a de 3 anos atrás, com a minha filha, ela tava perto de fazer 1 ano. Bela, não, vale demais. E ainda vou te dizer uma coisa, para você que está assistindo a gente. Eu tô no digital há 3 anos, e eu posso afirmar para você categoricamente que daqui a algum tempo ela não vai conseguir mais fazer mentoria para as 100 primeiras pessoas que entrarem. Não vai. Eu sei disso. Porque no começo eu fazia e hoje eu não consigo mais fazer. E não é porque É porque soberba não nem dá, nada. não tem jeito, é humanamente impossível. Não dá. Como é que eu vou fazer mentoria com 8 mil pessoas? Como é que eu vou? Não dá. E daqui a pouco a Bela já vai estar com esse tanto de alunos. Então, assim, é uma oportunidade por um preço, assim, ridículo. E não tem explicação para você, além do programa, participar dessa mentoria. Vai lá no perfil, bio, chame do que você quiser e faça a sua, pula para dentro com os 100 primeiros, que vai valer muito a pena. Bela, Querido, obrigado. obrigada. Eu que te agradeço demais. Olha, eu não tenho palavras para te agradecer. Tudo que você tem feito por mim, tudo que você tem me ajudado, porque não é só por essa live, as nossas conversas de WhatsApp, às vezes que eu sei que você ora por mim, que você me manda mensagem, me fortalecendo, me incentivando. E isso tem feito muita diferença na minha vida. Eu comentei até com a minha estrategista digital. Falei, cara, o Felipe foi um presente, assim, de verdade. Quero muito conhecer sua esposa, sua família, estreitar laços, porque você foi realmente uma grata surpresa para mim nesse ano de 2020, que foi tão difícil o ano, e Deus me presenteou com um irmão em Cristo, né? E uma pessoa tão incentivadora. Se eu for metade do que você é nessa história de infoproduto, eu estou muito feliz. Ó, sem demagogia nenhuma, eu digo para você o mesmo, tá? Você também foi uma grata surpresa aqui para nossa casa, para nossa família. Foi uma bênção te conhecer e eu oro para que agora na sua participação na Band, que o Espírito Santo de Deus te unja e faça como Jesus disse, te dê as palavras certas para falar. E te desejo todo o sucesso do mundo no seu programa, que eu vou fazer, vou assistir, tenho certeza que está incrível. E Deus abençoe. Obrigado, querido. Beijo, obrigada, pessoal. Fica com Deus e a gente se fala depois pelo WhatsApp. Pessoal, Deus abençoe vocês. Qualquer coisa, estamos lá no Insta, é só mandar mensagem. Beijo. Beijo, Tchau, valeu. tchau.